eu gosto muito de ficar confortável. Eu não sei se você é assim, mas de tempos em tempos eu ouço a voz de Deus dizendo assim: ei, eu estou chamando você. E é uma luta comigo, dizer: eu vou deixar a minha segurança, eu vou deixar aquilo que eu conheço, para viver algo novo que eu não conheço. Mas olha que interessante que vai acontecer aqui em Marcos capítulo 6, 48. O Evangelho de Marcos vai contar para nós uma outra parte da história que Mateus não fala. Marcos 6,48 diz assim: ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Você talvez nunca tenha percebido isso. Eu praticamente passou muito tempo desapercebido. E estava já a ponto de passar por eles. Marcos vai contar para nós que Jesus está vindo sobre as águas e ele não ia parar ali. Ele já estava passando pelo barco. Ele já estava indo embora. Quando Pedro vai chamá-lo, Marcos vai dizer para nós que ele já estava ao ponto de passar. E há algo no meu coração sobre isso. Quando você se move, quando você anda na direção e que Deus está vindo, você chama por Ele, há benefícios nisso quando você se move. Às vezes a gente não percebe que se a gente quer viver algo da parte de Deus, a gente precisa se mover. E se Ele não se movesse, Jesus ia passar. Consegue pegar o meu ponto? Ele ia passar. Mas quando Pedro se move e fala: mestre, se é o Senhor, eu quero estar contigo. Então Jesus volta e se direciona para Pedro. E algo que vem no meu coração é que, se você entende isso, que quando você se move, Deus começa a se mover na tua direção, quando você começa a ir naquilo que Ele está fazendo na tua vida, é nesse momento que Ele começa a operar também na sua vida, é nesse momento que Ele começa a fazer algo novo. Há um poder nesse movimento que a gente faz. Eu vejo muito isso vocês fazendo aqui, que toda vez que vocês fazem um projeto social, vocês se movem. E quando vocês se movem, Deus se move. E a graça de Deus é derramada nesse lugar, porque vocês se moveram. Muitos de nós acabamos ficando parados e achando que Deus que tem que fazer algo na nossa vida. Mas a Bíblia diz: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Se você entende o que eu quero dizer, isso tudo para mim é movimento. Se você não tentar se aprimorar, se você não tentar buscar, e para buscar você precisa se mover. Você não pode buscar parado. Você precisa ir na direção daquilo que você quer viver. Se você quiser viver, por exemplo, algo novo, você precisa bater. E bater é movimento. E toda vez que você se move na direção daquilo que Deus quer fazer para a tua vida, Deus se move também na direção de derramar sobre você os planos e o propósito que Ele tem para a sua vida. Eu vejo que nesse tempo, quando eu olho para a vida de Pedro, eu fico pensando que muitos convites do Senhor eu já rejeitei. Muitos convites do Senhor eu deixei passar. E deixei passar porque você conhece a história. Pedro desce do barco, repara as ondas, fica com medo, começa a afundar, começa a viver um momento difícil. E é esse momento difícil que nós queremos evitar na nossa vida. Mas a Bíblia diz algo que me chama muita atenção. Imediatamente, e eu vou terminar assim, imediatamente, Jesus estendeu a mão para Pedro. Eu quero pensar que Pedro só se tornou o homem que ele se tornou e o pregador que ele se tornou porque ele correu riscos. Eu quero pensar que Pedro só viveu algo novo da parte de Deus porque ele aprendeu uma lição, que toda vez que ele se move, toda vez que ele se arrisca, mesmo que ele esteja passando por um momento de fé, de reparar as ondas, de ficar olhando para os problemas, ele tem um Deus que imediatamente estende a mão.
E para mim, alguns pregadores falam assim, que Jesus disse: homem de pequena fé, por que duvidaste dando bronca? Eu não consigo ler esse texto assim, me perdoe, eu leio assim: homem de pequena fé, mas por que você duvidou? Você estava indo tão bem. Você foi o único que teve coragem de descer. Isso é você. Você foi o único que teve coragem de arriscar. E você estava já andando, algo que ninguém nunca fez. Porque às vezes nós reparamos as ondas e ficamos olhando para os problemas, ao invés de ficar olhando para Jesus. Esse ano foi um ano bem assim. Uma hora você ouve um recado, outra hora você ouve um problema, outra hora você lê um jornal, você começa a ficar tenso, outra hora você começa a ter esperança, outra hora você fica desanimado. Mas eu creio que Deus está fazendo a sua igreja andar sobre as águas. Eu creio que Deus está fazendo cada um de nós caminharmos, nos chamando, dizendo: filho, vem, aproveita esse tempo para se achegar, aproveita esse tempo para viver algo novo da minha parte. E aí você pode ficar com medo e achar que talvez você não consiga. Não se preocupe, o nosso Deus não julga, Ele não condena você porque você repara as ondas. Ao contrário, Ele estende a mão para você e diz assim: imediatamente eu levanto você daí. Eu confio tanto nisso. Eu confio tanto que quando eu não sei, mas se eu obedecer, ainda que eu não saiba, e no caminho, e no processo eu tiver medo, e no processo eu duvidar, e ondas se formarem, porque a vida tem ondas, porque a vida tem os seus problemas, Ele estará pronto para estender a mão para mim, sem um segundo de atraso. Gosto de como o autor coloca na Bíblia isso: imediatamente. Para mim isso me dá uma esperança. É Deus dizendo para mim e para você: filho, imediatamente, não vai ter atraso, eu não vou demorar, eu vou agir na hora exata que você tiver com medo, e vou te levantar, e vou te sustentar. Eu quero viver algo novo, e eu sei que Deus está fazendo algo extraordinário nesse tempo, no meio dessa pandemia. Pessoas estão sendo salvas. Pastor Pascoal falou semana passada: 10 milhões em uma semana ouviram a mensagem. Isso é extraordinário. E Deus está chamando você. E vai dar medo. Talvez você fique preocupado. Mas largue o barco e deixe Deus usar você. Porque Ele ainda tem muita coisa que eu não vi, apesar de eu ter 27 anos de pastorado, mas que eu creio que Ele pode fazer. E eu vou ver. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Recebe essa palavra? Posso fazer um apelo? Eu gostaria muito de chamar você agora, que acredita que Deus está tocando no seu coração e que dentro de você tem muito mais, e você sente que dentro de você Deus está chamando você para fazer mais, para servir, para se entregar, para adorar, para sentir, para participar de uma célula. E Deus tem falado isso no seu coração, e nessa noite Ele me trouxe aqui. Talvez não era o que você queria, talvez não era a pessoa que você esperava, mas eu creio que Deus está falando conosco. E se Deus está falando com você, eu desafio você agora a ficar de pé no teu lugar e dizer: Senhor, eu estou descendo do meu barco para viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu creio que o Senhor tem algo novo para fazer. Alguns anos atrás, eu estava extremamente acomodado no meu ministério. Cheguei numa fase assim que eu acreditava que já tinha feito o que eu deveria ter feito. 200 programas de televisão, programas de rádio.
E eu ouvi a voz de Deus no meu coração. Você crê que Deus fala no nosso coração? Eu ouvi Deus falando assim para mim: você acha que eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer na sua vida? Você acha que eu não tenho mais nada que eu possa fazer na sua vida? E eu dizia: mas eu já cheguei numa idade. Entende? Eu estou cansado. Deus tem algo novo nesse tempo. E se você ficou de pé e entendeu o apelo que eu fiz, você entendeu que eu fiz um apelo. Amém? Eu vou desafiar você a levantar sua mão assim e dizer assim: Senhor, a minha mão representa a minha vida pronta para ser usada pelo Senhor. Você pode repetir comigo e dizer: Senhor, eu creio que esse é um tempo de viver o teu sobrenatural, aquilo que eu nunca vi antes. Eu creio que o Senhor vai fazer na minha vida. Se você crê, aplauda ao Senhor, glorifica o nome dEle, exalte. Aleluia. Aleluia. Essa frase deixo para você. Não é porque eu nunca vi que Deus não possa fazer. Há muita coisa que vai ser descoberta ainda. Há muito milagre que Deus vai fazer na sua casa ainda. Há muita resposta de oração que você orou há muito tempo e que chegou o tempo de Deus cumprir na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos, por estar aqui. Deus abençoe vocês. Amém. Essa palavra foi para mim hoje. Na sexta-feira, quando meu pai me falou que o tio ia estar aqui, Deus falou para mim: chama ele, providência. E essa palavra foi para nós, para mim, para minha esposa. Claramente, o que Deus tem ministrado para nós durante todo o ano, hoje Deus confirmou, através de sonhos. E eu creio, a porta da revelação vai ser aberta para nós. Coisas maiores vão vir. Deus vai nos levar a águas mais profundas, ao lugar da pesca maravilhosa, ao lugar da provisão surpreendente. Nós vamos ver coisas incríveis acontecendo. Eu estou na grande expectativa da conferência. Estou na expectativa. Semana que vem tem culto, na próxima a gente não vai parar. Venha, Deus tem algo novo para fazer. Não fique de fora. E eu queria, em nome de Jesus, te desafiar a se consagrar. Nessa semana, na reunião da equipe, eu estava aqui ouvindo o tio falar e nós conversando sobre isso. Eu falei: Deus falou para mim que Ele tem coisas novas para nós, uma porta de revelação nova. Ele vai nos levar a lugares diferentes, coisas que nunca vivemos. E eu falei: se consagrem, se preparem. Eu quero dizer não só para os pastores e líderes, eu quero dizer à igreja hoje: se consagrem, santifiquem-se, porque amanhã Deus fará maravilhas entre nós. Santifiquem-se, se preparem. Nós vamos ver coisas incríveis, impressionantes. Deus está preparando todas as coisas. Eu creio nisso. Agora, o primeiro passo é eu saio do barco em nome de Jesus. Sai do barco em nome de Jesus.